arte que me escolheu. Acho que eu não tive muita opção. Eu acho que foi nesse processo de entender que é aqui que é o meu lugar, né? É o meu terroir, é o meu terreno sagrado. E é através dele que eu descobri possibilidades de transformar o meu tempo no coletivo. Porque o teatro só se faz no coletivo. Ai, obrigada, que gentil. Depois me chama no Whats, tá? Tchau, gostoso do caralho. A minha mãe é atriz. Ah, mentira! Ela é atriz. Então, assim, eu passei boa parte da minha infância acompanhando ela nos ensaios. Eu adorava a rotina, ao mesmo tempo que eu odiava a distância dela, né? Por ser atriz, ela foi mãe muito jovem, teve com a tua idade, 19, 20 anos. E era atriz, então a gente sabe, ela ensaiava muito, às vezes chegava de madrugada, tudo. Então às vezes eu não entendia isso. Quando ela me levava, cara, eu virava louca, assim, ficava louca. Aprendi a dar cambalhota com o grupo de palhaço dela, assistia a peça dela na praça, acompanhava, quando dava BO, a peça era ao ar livre, aí chovia, entrava todo mundo pro teatro. E eu fui me apaixonando por isso. Não somente pela vida no palco, mas pelo estilo de vida. Olha que loucura, vida bagunçadíssima, loucona. E eu me apaixonei, eu falei, caraca, eu quero viver isso, entendeu? Eu quero fazer isso da minha vida, eu não sei explicar. E aí eu comecei a imitar ela nas peças e tudo, fazia pra família. E aí, quando eu fui adolescente, quando eu era adolescente, eu quis muito entrar nas artes. Aí entrei na dança, né, primeiro. Que é isso da sociedade, você entra na dança, você é mulher. E eu falei, cara, não me identifico, não consigo decorar a coreografia, nada, não tenho esse dom. E aí foi que eu entrei no teatro e comecei a fazer. E me encontrei muito nisso, né? Já tinha esse pé da minha mãe, eu sempre quis ser artista nesse sentido. Eu queria ser outras profissões, mas quando eu percebi que eu queria ser muitas profissões, eu falei, eu quero ser atriz porque eu quero viver tudo. E aí, isso é uma frase que eu lembro eu pequena falando pra mim, assim, sabe? Eu quero fazer uma jornalista, amanhã fazer uma cirurgia plástica, entendeu? E eu sempre tive muito essa vontade, né, de viver várias vidas, assim, de tirar algumas férias da minha cabeça. Então, quando eu comecei a fazer teatro, adolescente eu não parei mais, acho que eu parei no 3º ano pra fazer vestibular, obrigada, claro, meu pai me obrigou, mas eu gostava muito, assim, aí quando eu tive 18, eu entrei num grupo que eu comecei a ensinar teatro, mesmo sem táticas de ensinar. Eu ensinava e aí foi que eu decidi ser professora e atriz. Eu falei, cara, eu quero tá ensaiando com o meu grupo de noite, de manhã da aula, entendeu? Eu comecei a confabular um pouco essa vida, assim. Eu acho que isso me compõe hoje, então acho que o que me direcionou pra arte foi muito essa vontade de viver várias vidas inspirada na vida da minha mãe. As pessoas não aceitam mamãe que é. Não aceitam mamãe que bebe, que se irrita, que chama o filho de babaca. O que a gente aceita é um pai imperfeito. Olha, eu sempre fui uma criança meio fora da caixinha, né? Então, a minha vida inteira eu sempre fazia coisas que eram meio estranhas. Conversar com cabo de vassoura, acreditar que a minha galera que estava me assistindo era as plantas do jardim da casa da minha mãe. Então, assim, sempre fui uma criança que não tinha muita comunicação com outras crianças. Eu tinha mais interação com o meu irmão, né, que a gente fazia essas simulações de histórias, de filmes e tudo mais. Né, eu que botava ele para fazer isso, né, os meus primos também, né, praticamente uma obrigação, que a minha brincadeira era sempre encenar algo. Né, então, assim, a minha vida inteira, desde então, eu me identifico não só com a arte e teatro, mas com a dança, com fundição artística em Cera Perdida, que são esculturas de praças, pintura artística também. Então, assim, a arte me atrai, né? Então eu gosto bastante de tudo que se refere à arte. Olha, ele me encontra diretamente na alma, porque eu acho que a paixão pela arte vai além do físico, sabe? Vai além desse plano terreno. Porque quando eu estou naquele momento de me inteirar com um personagem, é uma sensação muito sagrada, sabe? Eu entro em um sagrado diferenciado.
a minha raiz também, quando eu comentei com vocês que eu participei da companhia, né, de dança teatral, que é da Vivian Lazzarini, é uma companhia cristã. Então eu fiquei durante 5 anos trabalhando diretamente com esse tema, que o foco era alcançar a alma das pessoas, né? Então é nesse lugar que a arte me toca. Ela toca na minha alma, ela toca na minha essência. É ali que eu consigo ter a certeza daquilo que eu sou, daquilo que eu não sou, e da minha grande dúvida, que fica assim, tipo, o que realmente eu vim fazer aqui nessa terra? Então, é esse questionamento que me faz procurar mais. A arte escolhe a gente, mas no momento a gente tem que escolher ela também. E a gente só escolhe ela, aí eu vou parafrasear a Fernanda Montenegro, né? Que é aquela coisa lá, se você tá afastado do palco e aquele negócio te corrói por dentro, assim, você fala, eu preciso voltar, você tá atendendo ao seu chamado, né? E escolhendo a arte novamente. Porque, assim, quando a gente escolhe, a gente renuncia a muitas coisas. A gente renuncia a muitas coisas, então a gente pode ser escolhido por ela, mas no momento a gente também tem que escolher. Tem nem esperança que ela vai me dar chance, não. Depois de todo cancelamento e tudo. Eu sou filho de pescadores do litoral de São Paulo, no Guarujá, nasci numa colônia lá. E o circo ia muito pra minha cidade, assim. Os litorais, diferente dos interiores, eu acho que são zonas que têm menos aparelhos de arte de forma geral, né? E aí dei muita sorte do circo então meu primeiro contato com arte foi no circo. E no circo a gente via tudo. Via teatro, via música, via dança, via artes plásticas. Então isso foi construindo muito o meu imaginário. E aí depois eu fui fazer teatro na escola, como uma atividade de educação artística. E aí gostei, com 14 anos eu tive a oportunidade de fazer um curso e aí nunca mais parei de fazer teatro e só fiz isso. Nunca tive outra profissão que não essa. Comigo era um cara louco, enfiava-lhe a fuça no meio do rio, abria as pernas com chave inglesa, enfiava-lhe uma vela no outro, você botava fogo. Não, nunca me arrependi, mas eu sempre pergunto, Deus, por quê? Por que eu não nasci com vontade de fazer outra coisa? Porque, tipo, na família, literalmente, só eu que tenho o pé na arte, ninguém mais. Minhas primas são enfermeira, educação física, minhas amigas têm professora, dentista, só eu lá, estranha. E quando bate aquele desânimo de não vou conseguir nada, vem o pensamento, por que eu vim com essa vontade? Mas ao mesmo tempo eu não consigo sair disso. Eu até falo disso na peça. Eu não consigo. Eu sou assim. É o que eu sou, não tem jeito. Não tem. Quando eu tô lá na academia fazendo estágio, eu me sinto uma impostora, porque não é eu. Dá até vontade de chorar. É uma profissão muito marginalizada. Eu acho que nunca vai ter devido... Nunca vou valorizar, nunca vai ser visto assim como uma coisa, como na peça eu escrevi uma cena e o nome da cena é Utopia, que é o contrário, né? É a mãe descobrindo que o filho vai ser médico e ela fica decepcionada com isso, que é o que acontece quando a gente fala, eu vou ser atriz. Eu coloquei o contrário e nunca vai ser assim. Aí meu pai morre de preocupação e fica muito preocupado, eu nunca consegui um emprego, quer que eu faça concurso. Eu já tentei, mas não é pra mim. Gente, é muito difícil lutar contra quem a gente é. É muito difícil. Eu acho que quando coloca artista pra fazer outra coisa, pra mim é tortura, pra mim é muito Imagine difícil. que você é trabalhadora, filho único de mãe sozinha e que ajuda em casa. Que você também é jovem. Que você é ávido pela vida, que você aprecia a sua liberdade, que você gosta de cantar, de namorar, de conversar com os amigos e, de repente, porque você usa tatuagem,
porque você fala gíria, porque você vai ao baile funk, porque você corta e descolore o cabelo e justamente por isso você é criminalizado. Eu lembro de eu criança, assim, um tio meu, o irmão do meu pai, tinha um apartamento em Taipas, quando São Paulo ainda, vocês não eram nem nascidos. Meu tio, ele veio do norte de Minas e ele tinha um apartamento em Taipas. Taipas ainda era os morros, as árvores e tal, mas tinha uma parte lá que tinha uma coab. Então esse meu tio, ele queria um pouco se distanciar da relação com meu avô, que era uma parte, né, da parte do meu pai, uma família que tinha muito dinheiro e tal, mas ele tinha uma relação tão boa com o meu avô, então ele veio pra cá e comprou esse apartamento em Taipas, que já era um apartamento de coab. E eu lembro da minha mãe, a gente indo lá visitar esse meu tio, eu lembro, essa é uma lembrança assim, que eu tenho aqui muito recorrente. Eu criancinha, falando pra eles como é que se fazia a novela. Que era pro meu tio e pra minha mãe, e a namorada do meu tio. E aí eu ficava fingindo como que beijava, né, na boca. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 4 anos de idade, assim, nessa época, mais ou menos. E aí eu sou uma criança, né, fui uma criança que cresceu nesse lugar, né, filmes bollywoodianos, né, e principalmente novelas. Então eu fui alimentando desde criança esse lugar de querer fazer televisão, de querer fazer, enfim, de entrar nesse lugar da atuação, assim, isso me encantava muito. E aí tinha um lance também de, ao mesmo tempo tinha um certo sofrimento, né? Porque eu olhava e não me identificava com nenhum dos atores, porque era todo mundo branco, com cabelo liso e tal. Mas essa é uma lembrança assim, que me vem muito forte, uns 4 anos, mostrando como é que se beijava, como é que se atuava, como é que fazia na novela. E aí depois, na igreja, já pré-adolescente, vendo, né, esse amigo que eu falei que é o Nélio e o Luiz, já fazendo teatro na igreja, e aí foi me dando essa vontade também de começar a atuar dentro da igreja. Mas a lembrança mais antiga é essa. Engraçado porque eu fui uma criança uma comunicação muito fácil dentro de casa e tal, mas num ambiente mais aberto, assim, eu me sentia um pouco, às vezes, um pouco tímido, assim, né? E acho que o teatro ele foi me transformando nesse lugar, assim, pra ter uma facilidade com a comunicação. Tá, tu pode entrar. Ai, ele chegou. Oi, meu amor. Boa tarde. E aí, amor? Tudo bem? Obrigado, moça. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Pode ser. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Um pouco longe, né? Mas cheguei. Tato? Obrigado, querida. Deixa eu apresentar vocês. Tudo bem? Tato, esse é meu pai. Prazer. Pai, esse é o Tato, meu namorado. Tudo bem. Como é que você tá? Finalmente, né? Ansioso pra te conhecer, né? Eu também. Afinal de contas, tava na hora já, né? Eu nem sabia, na verdade, que você tava namorando com ela. Eu tava. Já faz um tempo, inclusive, né? Aham. Por isso que eu achei que tava realmente na hora de vocês conhecerem. Tava ansiosa pra isso, tô nervosa. O que você faz, Tato? Eu estudo designer. Inclusive, foi onde a gente se conheceu, na sala de aula. Eu lembro de sempre consumir muito desenhos, animações, produtos audiovisuais no geral, principalmente porque não era todos os momentos em que eu fazia parte da brincadeira, não era todos os lugares em que eu era convidado a estar, então eu sinto que a TV, que a arte em si, ela foi um refúgio muitas vezes para mim, até eu conseguir desenvolver a minha personalidade e, enfim, fazer as minhas próprias conexões antes que a minha deficiência chegasse, porque eu sinto que houve um momento em que a minha deficiência chegava primeiro do que eu. Agora eu sinto que o Tato chega, e a partir dele a deficiência chega também, mas não é o protagonista, sabe? Ela não é protagonista, ela é só mais uma característica. E aí surgiu a partir desse contato inicialmente com os produtos da TV, e aí alguns familiares meus, primos,
né? Tinham estudado teatro, eu tinha consumido trabalhos que eles tinham feito no Macunaíma, por exemplo, e aí eu falei, pô, eu achei isso bem interessante, vou atrás de fazer isso e vou atrás de viver nesse lugar também. E aí a gente entra naquele início que eu falei da fábrica e tudo mais. Foi um processo gradativo e foi um processo demorado, e eu acredito que conforme eu vou crescendo e vivenciando novas experiências e tendo novas oportunidades, eu acho que esse sentimento ele vai se mantendo cada vez mais firme e sólido. Hoje em dia eu sou muito mais convicto do que alguns anos atrás, mas eu sinto que isso ainda é algo que eu estou construindo, então eu comecei a enxergar que de fato eu tinha uma carreira e que a arte era a minha profissão há 2 anos atrás. Então, tipo assim, eu demorei muito para me ver nesse lugar, me apropriar dele. Não por mim, mas pelo que as pessoas me diziam, né? Ah, pô, você vai trabalhar com arte, ou então, tem certeza que você trabalha? Porque você não tem uma carteira assinada. Corta para o período que eu tive uma carteira assinada e fui demitido por capacitismo. Mas, enfim, a gente não tá aqui para falar sobre isso. E aí essa frase surgiu a partir do meu desejo de colocar a minha personalidade no Instagram como meio de comunicação e identificação, porque eu sempre gostei de fazer uma arte que não fosse arte pela arte, que tivesse sentido, que tivesse um conceito. Eu gosto da coisa do conceito. E aí, procurando uma frase que pudesse fazer sentido, eu cheguei nessa frase juntamente com uma colega minha na época, que eu montei uma frase inicialmente, e aí ela falou, não, e se você trocar? E se você colocar, eu e minha cadeira somos arte? E aí eu falei, uau, de fato, eu e minha cadeira somos arte. Porque é isso, né? Eu faço arte a partir dela e com ela. Então, nós dois somos arte, e ela é de fato uma extensão do meu corpo e parte de quem eu sou. Eu comecei a entender como as pessoas recebiam o que eu fazia quando eu participei. Vou contar uma situação bem interessante. Eu participei da primeira parada do Orgulho PCD em 2023, e aí foi a primeira vez, depois de muito tempo, em que eu tive contato com muitas pessoas com deficiência. E eu fui convidado para performar um texto autoral. Na verdade, esse texto fala sobre a minha dor a partir do capacitismo. Então, como o capacitismo me afeta, né? Quando eu cheguei, muitos artistas que estavam ali presentes já me conheciam. E aí isso me assustou positivamente, porque falei, gente, quem sou eu na fila do pão, né? Ninguém sabe quem sou eu. E aí, corta para as pessoas me abordando, vindo falar comigo e agradecendo pela maneira como eu me posicionava nas redes sociais. E aí foi aí que eu comecei a entender, pô, então as pessoas estão reparando em mim, assim, sabe? Então sempre que alguém vem falar comigo, sempre que eu tô trabalhando, que eu tô em algum lugar em que exista outras pessoas com deficiências, ou até mesmo sem deficiência, que me conhecem, eu falo, pô, uau, a gente não faz ideia de onde o nosso trabalho chega, né? Pra mim.